sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Graça e paz. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, e que a gente possa entender a altura, a profundidade desse amor, desse ousado amor
Deus nos ama tanto que é mal compreendido às vezes, de tanto que Ele nos ama. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar desse amor que nos cobre, dessa justiça de Deus, desse amor do nosso Deus. Amém? Quero orar com você. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Prepare aí a palavra do Senhor para você acompanhar conosco essa tarde de bênçãos, essa tarde de buscar a presença do Senhor. Que a presença do Senhor invada o teu coração. Eu quero orar para você, para a tua casa, para aqueles que buscam em Deus uma resposta, para aqueles que têm clamado, para aqueles que precisam de uma cura, de um socorro. Quero que você feche os seus olhos aí na sua casa e prepare a sua vida para receber muito desse amor de Deus, amém? Pai, nós te louvamos. Eu quero, Deus, começar a minha oração te dando graças. Te dando graças pelo dia de hoje, te dando graças pelo teu amor perfeito. Perfeito é o Senhor, Pai. Pai, eu quero te dar graças pela nossa vida, pela vida de todos, Pai, que estão assistindo essa live, pela vida, Senhor Deus, de cada pessoa, por cada parente, dessas pessoas que estão assistindo essa live. Que o Senhor Deus envolva, Pai, com este amor, perfeito amor, ousado amor, cada um. Eu te peço, Senhor, vai de encontro nos hospitais, com aqueles, Senhor Deus, que estão nos hospitais internados, com aquele, Senhor, que precisa da tua mão bondosa. Nós reconhecemos o teu amor em todo tempo. Nós reconhecemos o favor do Senhor em todo tempo. Nós reconhecemos, Pai, que se o Senhor não edificar uma casa, em vão trabalham, Senhor. Em vão, Senhor Deus. Se o Senhor não estiver derramando o teu favor na nossa vida, Pai. Então eu clamo por este favor, que, Senhor Deus, seja derramado nas nossas vidas, não porque nós merecemos. Assim como nós cantamos este louvor ao Senhor, Pai. Nós não merecemos nada deste amor, não podemos comprá-lo, não merecemos. Mas sabemos que o Senhor, quando olha para nós, o Senhor vê a tua justiça. Não a nossa justiça. Não, nós não temos nada de bom em nós. Podemos dizer como Paulo: não há nada de bom em mim. Eu digo como Paulo disse: não há nada de bom em mim. E clamo ao Senhor para que o Senhor veja a tua justiça, a justiça que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Que o Senhor Deus venha olhar para nós, e basta o Senhor ver a justiça do Senhor em nós, e seremos abençoados, e seremos favorecidos. Senhor, que esta palavra venha abrir os entendimentos de cada um nessa tarde, Pai. Essas pessoas que vão ver essa live depois também receba esse entendimento. Ó Espírito Santo, nos traz um grande entendimento hoje da tua palavra, a respeito do teu favor, da tua graça, da tua justiça. É que eu te peço, Espírito Santo, venha dirigir esta palavra, que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas sejam as palavras que estão no coração do Senhor. Que eu receba a luz, que meu marido receba a luz, e que todos os que estão assistindo recebam a luz do Senhor, e venham enxergar, Pai, a justiça que o Senhor derramou em nós. Porque nós recebemos o favor do Senhor que nós não merecemos. Nós recebemos o amor do Senhor que não merecemos.
E em nome do Senhor Jesus eu te peço esse favor sobre cada vida, cada lar, cada pessoa e cada um que está assistindo e que está pedindo, está clamando pelo favor do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, receba. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Que bom estar com você de novo. Nessa tarde importante que nós vamos falar da palavra do Senhor. É sempre importante lembrar que enquanto nós estamos falando da palavra do Senhor, lendo a palavra, buscando entendimento, Deus está trabalhando. A palavra de Isaías diz que aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que buscam a Deus, que vão até o Senhor, eles podem ter uma certeza, Deus começa a trabalhar para aqueles que estão esperando por Ele. Sei que a pastora já orou, mas eu quero orar. Como nós temos muitas pessoas que estão doentes, estão hospitalizadas, alguns irmãos nossos, amados, quero orar específico por eles, né? Já orou, mas nós vamos orar. Vamos orar mais um pouquinho, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que nesta hora, tendo entendimento que o Senhor está conosco, o Senhor é a sua palavra é a boca do Senhor se abrindo para nós. Pai, pedimos que nesse momento, todos os nossos irmãos que estão hospitalizados, Pai, nós oramos, Pai, pela Ana, nós oramos, Pai, pela nossa irmã Clarice, Senhor. Nós oramos por todos os nossos irmãos que estão agora recebendo tratamento, tendo a plena certeza que o Senhor não os deixou, não os abandonou, mas o Senhor está trabalhando fortemente. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem. Nós acreditamos, Pai, que esta breve e momentânea tribulação que talvez muitos estão passando vai produzir um peso de glória muito excelente sobre a vida deles, sobre a vida dos seus familiares. Nesse momento, Pai, que eles estão passando por este vale, a mão bondosa do Senhor se estende sobre eles agora, liberando favor, e o nosso coração se alegra, sabendo que o Senhor sempre ouve a nossa voz. Obrigado, Senhor, pelo socorro que o Senhor libera agora. Anjos, Pai, tenho certeza disso, estão saindo dos lugares espirituais, celestiais, para ministrar sobre a vida deles a cura e declarar, junto com os meus irmãos, que em pouco tempo eles vão estar de volta aos seus lares, cheios de saúde, de vitória e testemunhando o que o Senhor fez por eles, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Já faça os seus pedidos de oração. Isso, amém. Que as meninas estão anotando ali. Aleluia. E hoje nós vamos falar de algo que vai nos curar tremendamente. Porque a palavra de Deus, quando ela vem para nós, para as nossas vidas, para a nossa casa, a palavra de Deus sempre vem, glória a Deus, e trabalha em nós. Ela faz algo em nós. Aleluia. Amém? Maravilhosa palavra. E hoje Glória a nós Deus. vamos falar. Se você tem a palavra do Senhor, abre em Lucas 18. Abra aí para acompanhar, Glória a Deus. porque Enquanto os nossos irmãos vão chegando, né? Nossa irmã Neidinha, glória a Deus. Deus abençoe Luciana, todos vocês. que bênção aqui, a Sirlene, a Fatiminha, estão chegando, a Rosana. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor vem para corrigir o nosso Glória a curso. Deus. Na verdade, sempre vem, né? Esse é um momento muito importante, porque nós vamos ser enriquecidos pela palavra do Senhor. Creia, quando nós vamos falar da palavra, vamos entender algumas coisas que Deus quer que a gente entenda. Deus está assim preparando vitória para nós lá na Sim, frente, e a né? palavra do Senhor vem para nos Vitória. curar, vem para nos limpar, Glória a Deus. vem para, como eu disse, corrigir o nosso curso, né, da nossa vida. Então lá em Lucas 18, nós vamos falar hoje sobre o perigo de nos acharmos perfeitos, né? O perigo de não enxergar em nós a necessidade da justiça de Deus e a gente ficar se achando, Mudança, né? A gente vai falar dessas. Verdade, não há evangelho sem mudança. E a gente é que nem criança, a vida inteira a gente vai aprendendo, né? E a gente vai mudando, vamos nos transformando e vamos assim melhorando. Eu acredito nisso. A palavra do Senhor diz que Paulo fala assim: até nós atingirmos a estatura do varão perfeito. Qual que é do varão perfeito? Jesus. Jesus é conhecido como o Filho do Homem,
que também quer dizer a pessoa. E a cada ano, a cada dia, nós vamos sendo melhorados para parecer mais com o Senhor, né? Uma pessoa melhor, uma pessoa perfeita. Glória Então a vai Deus. acompanhando aí com a gente em Lucas 18. Se aproxima, né, até Jesus, um jovem rico, a palavra diz. Então vamos lá, aprender. Nós também estamos aprendendo aqui. Lucas 18 diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele respondeu assim para Jesus: a tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o perigo da gente não se enxergar por dentro, da gente pensar que a gente é perfeito, da gente pensar que a gente tá super pronto para ir para o céu. Inclusive esse mocinho, né, esse jovem rico, ele vai até Jesus já pronto para ser elogiado, né? Ele vai Sim, pronto. ele acha que ele está super qualificado. Ele já foi armado dizendo assim: olha, eu vou só falar tudo que eu tenho que falar para Jesus, e ele vai dizer para mim assim: você está pronto, não precisa fazer nada, você já está no reino. Ele se aproxima, né, de Jesus para querendo demonstrar para Jesus que ele estava perfeitamente qualificado para entrar na vida eterna. Na verdade, é desse jeito aí. E eu quero até assim fazer uma observação que alguém pode dizer: ai, pastora, então não pode ser rico. Na verdade, o que a gente aprende aqui? Que qualquer coisa poderia estar no lugar dessa riqueza. Qualquer coisa que a gente põe em primeiro lugar, no lugar de Deus, nos atrapalha com o Senhor. Mateus 5 fala no Sermão da Montanha que Jesus, no sermão mais importante e mais repetido nos evangelhos, Jesus fala sobre o ser pobre de espírito, né? Os que são pobres de espírito, aqueles que olham sempre para ele, vão dizer assim: eu preciso da misericórdia de Deus, que eu não estou pronto ainda, né? Tem tanta falha em mim. Verdade, a gente tem que olhar para dentro de nós, fazer uma avaliação. E esse jovem rico, ele chega até Jesus achando que ele estava perfeitamente qualificado para entrar na vida eterna, mas na verdade ninguém está. Jesus responde de um jeito para ele, para mostrar para ele a necessidade de uma justiça superior à justiça própria. Ele chega querendo dizer para Jesus, ainda mais para quem que ele chegou, hein? Para Jesus, hein? Demonstrando perfeição para Jesus. E não é assim, nós não somos assim. Ninguém é. Versículo 16 ele fala assim, ó: que bem eu farei? O que eu tenho que fazer? Que bem mais eu preciso fazer para entrar no reino? Mas na verdade, depois você vê o contexto todo, você vê que ele achava que ele não tinha mais nada que fazer, que ele já estava dentro. E ele fala, né? Ele afirma para Jesus que ele já guardava todos os mandamentos. Verdade. Aí Jesus expõe o íntimo do coração dele. Expôs o íntimo do coração dele. Jesus disse para ele vender tudo, já que ele se achava perfeito, não é verdade? E dar o dinheiro então aos pobres. Até a gente estava comentando em casa, irmãos, que não é o desejo de Deus que você dê tudo que você tem. Não. Você pegue tudo, porque a palavra também diz o seguinte: aquele que não cuida dos que são seus é pior do que o ímpio e nunca conheceu a Deus. Aquele que de repente abandona, deixa a família, vende tudo que tem, a família fica na mão, a família fica estruturada e ele vai cuidar da obra de Deus. Não, a palavra do Senhor diz que aquele que não cuida do que são seus é pior do que o ímpio e nunca conheceu Esse a Deus. texto aqui na verdade é para a gente analisar gente... o que está dentro de nós, o que está se passando dentro de nós. Ele não disse para
não quer que a gente dê tudo que a gente tem, quer que a gente tenha uma vida equilibrada. Mas na verdade, o que estava tomando o lugar de Deus, né? Quando Jesus fala para ele, tipo assim, se queres ser perfeito, então venda os seus bens, porque ele já chegou com aquela justiça própria até Jesus. Tipo assim, eu cumpro todos os mandamentos. E começou a citar ali um por um, né? Está aqui dizendo aqui, né? Olha, e ele disse: por que me chamas bom, né? Versículo 17. Não há ninguém bom. É verdade. Senão Deus. Né? Não há ninguém que seja bom. Olha, Jesus já nos ensina aí, ó. Tipo assim, bom, não tem ninguém bom, não. Ninguém é bom, só Deus é bom. Ele chama Jesus de bom e Jesus diz para ele: por que você me chama bom? Você não sabe que só existe um que é bom, que é Deus? Que na verdade, né, irmão, o Senhor Jesus era Deus. A palavra diz que ele nunca pecou, que ele nunca falhou, que não havia pecado nele. Então ele era o próprio Deus. E ele dizia assim, ó, só um que é bom, Deus. E não há bondade em nós. Paulo diz, igual você disse no comecinho, Paulo diz uma grande verdade: não há nada de bom em mim, a não ser o Espírito, que é na verdade o Espírito de Deus. Então quando Jesus dá essa resposta para ele, então vá, já que você se acha perfeito. Por quê? Porque Jesus já captou a mensagem ali, né? Que o carinha se achava bom, se achava perfeitamente qualificado, que é um erro, isso daí. E ninguém é bom. O próprio Jesus falou, só Deus é bom. E aí faz ele entender que ele não era capaz nem de desapegar dos bens. É verdade, mas vamos deixar bem claro assim, o que fala, não, ninguém é bom. Irmão, na verdade, a gente, dentro de nós, existem muitas falhas, ninguém é perfeito, é isso que Jesus estava dizendo. Mas a pessoa vai dizer, mas ser bom, eu pago minhas contas, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu não roubo ninguém, não prejudico ninguém, eu não faço mal a ninguém, não faço mal nenhum. Mas Jesus disse aqui, olha, que se realmente a gente fosse tão perfeito, a gente se compadeceria de todos os pobres que estão ao nosso lado e a gente se desfaria de tudo para poder, mas na verdade, socorrer todo mundo. E isso que nós estamos falando hoje, o erro de se achar melhor do que os outros, de se achar mais importante do que os outros, disso que nós estamos falando, mais justo do que os outros, e não enxergar em nós que nós somos falhos, que nós nunca vamos ser perfeitos, né? Que a gente precisa, na verdade, da justiça que Jesus conquistou para a gente lá na cruz. Como diz na palavra de Deus, justificados, pois, pela fé. Tem até um hino antigo que eu vejo que esse autor desse hino entendeu muito bem isso, né? Que a gente cantava antigamente. Justificados, pois, pela fé. Então, é aí. Quantas vezes a gente cantou isso? Quando eu era novinha convertida, porque é um hino antigo, e não entendia isso. Na verdade, nós somos justificados pela fé. Nós não somos justificados eu não sou justificada porque eu sou uma boa mãe ou porque eu sou uma boa esposa. As coisas não acontecem na minha vida, as bênçãos não acontecem na minha vida porque eu sou uma ótima mãe, porque eu sempre vou falhar. Mas isso é uma coisa que precisa uma ser, ótima esposa, eu vou falhar. Se eu achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu vou falhar. Tudo que a gente achar que a gente é bom, nós vamos falhar. Quando fala porque a gente falha. Justiça de Deus, quer dizer como que Deus nos vê, como Deus nos aceita, né? A justiça de Deus. E Deus nos aceita não porque nós somos perfeitos, porque nós não somos, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente sempre falha. Se fosse pela lei, antigamente a lei era assim, no tempo da lei, se você cumprisse todos os mandamentos e deixasse 99,9% e deixasse você já não era justo, então você não era aceito por Deus. Então, a palavra diz aqui que nós somos aceitos por Deus, não por justiça própria, por sermos bons ou porque somos perfeitos, não. Porque Deus olha para nós através do sacrifício de Jesus. Eu quero ler com vocês Lucas 18, versículo 9 também, que é muito importante a gente entender essa parábola, porque nos transforma por dentro. Quando a gente lê essa parábola, a gente começa a perceber o quanto que nós precisamos mudar a nossa linguagem, mudar o nosso íntimo, mudar a meditação do nosso coração.
Então Jesus, olha aqui, em Lucas 18, versículo 9, ele conta a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça. Começa assim já o texto. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Outro perigo, desprezar os outros. Falar, ai, como pôde aquela pessoa adulterar? Eu jamais faria isso. Como pôde aquela pessoa pecar? Eu jamais serei assim. A Bíblia fala que quem está de pé, cuide para que não caia. Eu lembro de uma vez que eu ouvi uma pregação do pastor Cirilo, e ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse que quando ele ouve que alguém caiu, que alguém pecou, ele corre para o quarto dele e pede: Deus, tem misericórdia de mim, para que eu não seja o próximo a cair. Porque a Bíblia diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Dessa maneira. Então vamos continuar lendo aqui. Lucas 18, versículo 9. Há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Era o que ele pensava dele mesmo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, tudo isso nós temos que fazer, mas cuidado com a soberba, cuidado com a justiça própria, cuidado. Lá em Israel também tinha um entendimento assim: se a pessoa ela fosse próspera, tivesse saúde, ela estava debaixo da bênção, Deus estava com ela, Deus estava com aquela pessoa. Muitas vezes nós achamos assim também, que para nós estamos bem com Deus, é porque nós estamos com saúde, bem de dinheiro, bem financeira, bom emprego, aí Deus está com a gente, Deus está abençoando, né? E a gente muitas vezes acha que esse é um sinal de que Deus está com a gente. Nem sempre. Nós estamos justos, né? Nós estamos bem diante de Deus. Mas até essa história do jovem rico aqui diz que era um moço próspero, bonito, cheio de saúde. Ele achava que estava bem com Deus, mas não estava. Porque às vezes, né, a gente vê alguém passando por dificuldade, uma luta ou enfermidade, A gente já julga. e a gente julga assim: Pecou. Por isso olha, que está assim. ele- A gente faz igual os amigos de Jó. essa pessoa não está no favor de Deus, porque ela perdeu o emprego, ficou doente. Esta pessoa não está de bem com Deus, não está, a graça de Deus não está com ela, o favor de Deus está com ela. Sendo que na verdade, às vezes, né, a pessoa precisa passar por uma luta, uma dificuldade, e mesmo ela passando por luta, por dificuldade, Deus está com ela, como estava com José. Deus está com aquela pessoa, e algumas lutas, algumas dificuldades vêm para aquela pessoa entender também, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa por dentro e o que a gente fala, a nossa linha de pensamento. Porque se a gente acha que a gente merece alguma coisa, o favor de Deus não vem para a pessoa, não vem. A gente vai ver aqui a continuação desse texto. Existem pessoas talentosíssimas, tem tudo para dar certo, mas não dá certo. É bom a gente avaliar isso. É verdade. Sabe, porque às vezes a pessoa, existem alguns que têm o favor de Deus, por quê? E outros não têm o favor de Deus, por quê? A resposta está dentro de você mesmo. E o favor de Deus, como a gente está falando, não é só estar bem. Você pode estar Não. mal, você pode estar doente. José estava na prisão e você Deus pode estava estar com num ele. aperto e você pode estar no Você favor de sabia Deus, que até né? mesmo uma porta fechada pode ser o favor de Deus na sua vida? É verdade. Uma porta fechada, algo que não deu certo, que não está dando certo na tua vida, pode ser o favor de Deus, para que você enxergue. Para nos mudar, Sim. nos melhorar, não é verdade? E o favor de Deus trabalha assim também. Então não é um sinal, se a pessoa, estou bem empregado, eu estou ganhando dinheiro, estou com saúde, Deus está comigo. Esse moço rico tinha tudo isso, Deus estava com ele não estava na vontade de Deus. Mas muitas pessoas passam por luta, aperto,
Deus está com ela e de repente Deus está trabalhando em alguma área da vida. Porque às vezes, irmão, é uma grande verdade. Tem pessoas que só vão se achegar a Deus, vão ter mudança quando passar por algum aperto, como José não foi colocado no trono antes de ser moldado. Então, às vezes nós estamos no favor de Deus, nós estamos no aperto, na luta, mas Deus está trabalhando na nossa vida. Se você quer o favor de Deus, preste atenção na palavra do Senhor. O que o Senhor diz? Esse fariseu aqui, né? E ele quando ele diz assim, não sou como os outros homens, ele se colocava em um nível muito mais alto do que os outros. Porque tinha esse conceito em Israel. Ele tinha esse conceito. Porque quem era rico, quem era bem de saúde, quem era rico, Deus estava com ele, né? E observe uma coisa nessa ele palavra. Ele sabia que ele era, o que ele diz em Apocalipse. Apocalipse diz assim sobre a igreja de Sardes, né? Uma das igrejas. Você pensa que você é rico, que você tem, mas você é pobre, cego e nu. Quantas pessoas estão longe de Deus, Sim. estão com a sua alma em caminho do inferno e estão achando tão bem com Deus, como esse moço, achando que estão fazendo tudo, que estão perfeitos diante de Deus, e quando quando Deus fala com ele, não é bem assim. E observe uma coisa aqui na oração do fariseu, ele não pediu nada para o Senhor, ele só ficou se elogiando, se elogiando. E observe, ele não pediu nada, porque ele ficou gastando o tempo dele falando que ele não era como os outros homens, que adulterava, que roubava. Ele não pediu nada para o Senhor, e realmente ele não recebeu nada. Porque quem acha merecedor de alguma coisa, não recebe nada de Deus. Não recebe o favor de Deus. Então hoje nós estamos falando sobre como receber favor de Deus, né? Sim. Receber favor de Deus. E receber o favor de Deus não é só quando você está bem, né? De repente você está passando por uma luta, está sendo melhorado. Mas você tem o favor de Deus. Mas Deus está fazendo um favor para você. O Tiago diz assim, ó, tem de motivo de muita alegria passar por tribulação. Mas como é que alguém pode ter alegria de passar por tribulação? Porque a tribulação produz paciência, produz coisa boa. Às vezes nós precisamos passar por algumas lutas. Olha, que nem o pastor falou de José. José foi para a prisão, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Ele tinha o favor de Deus na vida dele, sim. Deus tinha um plano na vida daquele moço. E um dia ele ia passar por aquelas tribulações. Fazia parte do plano de Deus. Como que eu posso dizer? O favor de Deus estava, eu me perdi um pouco aqui. O favor de Deus estava assim na vida de José, mesmo ele passando por lutas e tribulações. Davi também, as coisas não foram fáceis para Davi. E Davi era um homem que tinha o favor de Deus. E para ele não foi fácil. Para Davi não foi fácil conquistar o trono. Para Saul foi fácil. Para Saul a Bíblia fala que ele foi escolhido pela beleza, pela altura, foi fácil, já foi para o trono. Para Davi não. Davi, ele foi ungido como rei, mas ele ficou pelejando ali pelos desertos, pelas cavernas. As coisas não foram fáceis para Davi, mas Davi tinha a bênção de Deus, estava sobre Davi, não sobre Saul. Então, se você, irmão, está passando por um momento difícil de tribulação, você é uma pessoa de Deus, você entregou sua vida para Jesus, você ama Jesus, você luta para ler a palavra, obedecer os mandamentos, né? De repente você está passando por uma luta, não pensa que Deus te abandonou. Deus está comigo, Deus está com você. A palavra diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelo fogo. Só que é importante a gente saber que nós estamos num processo de tratamento, de amadurecimento, como teve Davi, como teve José. Então, se você está numa luta, entenda, e você está buscando o favor de Deus, entenda assim, você já tem o favor de Deus. Você já tem a presença de Deus na sua vida. Mas é aquilo que a gente está falando hoje. Às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós e falar assim, peraí, nos enxergar. É verdade. Você sabe que eu já ouvi, já falaram isso para mim. Aí, pastor, eu não entendo tanta luta. Tem tanta gente ruim nesse mundo. Tem tanta gente ruim. E eu que sou tão bonzinho, eu que sou boa, pastora. Eu já ouvi isso. Gente, parece até brincadeira, mas é verdade. É verdade. A gente, nossa. Eu que sou boa, fico passando por essas lutas, pastora. Eu oro, eu oro, eu jejuo. Eu não tenho essas ruindades no coração, não. Gente, isso daí é fazer igual o fariseu.
Então, aí a pessoa não está conseguindo, como o jovem rico, né, amorzinho, está aqui, o jovem rico, ele chegou para Jesus já pronto para receber elogio, achando que ele estava perfeito, mas quando Jesus olha para ele, quando ele tem um contato verdadeiro com a pessoa de Jesus e Deus, e Jesus é a palavra, nós estamos tendo contato com Jesus agora e a palavra dele, a palavra vem para nós e nós muitas vezes somos confrontados e falamos, puxa, eu não era tão perfeito como eu achava que era, né? Então, isso daí é para abrir nossos olhos espirituais mesmo. Aí, continuando aqui no fariseu, ele não pediu nada. Pode reparar, ele só se elogiou. E ele não recebeu nada mesmo. Por quê? Porque ele foi com a justiça própria. Ele foi ali fazer propaganda dele mesmo. Achava-se o bom. E muitas vezes a gente faz propaganda da gente mesmo, né? É verdade. Com Deus, vai orar. Misericórdia. Falou, Senhor, faz 14 anos, Na 20, verdade, 20 até... anos que eu estou na tua casa servindo, poxa. Né? Eu não sou igual aqueles pessoal que nunca quer saber do Senhor, os irmãos que sem criaram. entender que é tudo pela graça. Se a gente tem qualquer coisa na nossa vida, é tudo pelo favor, é tudo por causa da mão bondosa de Deus. Aí, continuando aqui, lembrando que os fariseus, eles nunca receberam nada de Jesus. Pode reparar lá na palavra. Jesus até comia na casa de alguns fariseus, né? Jesus respondia as perguntas de alguns fariseus, mas se você ler a Bíblia, os fariseus não receberam nada de Jesus. Nada. Porque eles se achavam o quê? Perfeitos. Eles eram os religiosos, merecedores do favor de Deus, e eles não receberam nada de Jesus, se você olhar lá. Então a gente não pode seguir esse exemplo, não. Cuidado. Irmão, nós estamos vivendo dias difíceis, então a gente está... Essas tardes que nós passamos aqui, nós estamos lendo, porque muitas pessoas me perguntam, me perguntaram hoje também, pastor, eu queria ler mais a palavra, eu queria entender mais a palavra, porque às vezes eu leio a palavra e eu não consigo entender, eu não consigo ter um entendimento. Então essas tardes são boas, até a gente aconselha, ouça bastante as pregações, ouça as lives, porque a gente estuda textos que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Por exemplo, esse texto do jovem rico, muitas pessoas entendem que Jesus está falando assim, ó, larga tudo que você tem, e Deus não quer que você abandone tudo que você tem. Porque ali no jovem rico, voltando, qualquer coisa na nossa vida pode estar no lugar da riqueza daquele jovem rico, qualquer coisa. Primeiro, irmãos, olha quais são os mandamentos que Jesus disse para ele. Como é que eu faço para entrar, mestre, no reino? Aí ele disse assim, conhece os mandamentos? Olha o que diz o mandamento aqui, versículo 17. Versículo 18, Jesus diz os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Segue os mandamentos. Qual que é o mandamento? Jesus diz para ele, versículo 18: não matarás, não adulterarás, não farás, não furtarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Traduzindo, ele diz assim, não faças mal ao ser humano. Que quer dizer o mesmo mandamento que Jesus falou, que os mandamentos se resumem em dois: ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo. Então Jesus disse, se você cumpre os mandamentos, você não rouba, não mata, não faz mal para ninguém? Não, né? Só que ele era incapaz de ver que tinha um monte de gente miserável em volta dele, morrendo de fome em Jerusalém, e ele passava todo dia e não tinha dó de ninguém. E ele achava que ele estava bom, que ele era religioso, porque ele ia na igreja, porque ele tinha uma fé. Então Jesus disse assim, não. E o outro mandamento é: ama o Senhor teu Deus como a ti mesmo. E logo depois ele convida, vem tudo que você tem e me segue. Troque as suas riquezas por andar comigo. E ele ficou triste e foi embora, porque ele não podia trocar o estilo de vida dele por andar com Deus. Como muitas pessoas hoje não deixam seu estilo de vida, sua turminha, suas coisinhas que gostam, seus vícios, para andar com Jesus. Então, na verdade, é isso que Jesus está falando para nós. O que você é capaz de abandonar para andar comigo? Sabe o que vale mais do que o seu dinheiro, seu estilo de vida? É isso que o texto diz. O que você é capaz de deixar para seguir a Deus. Aí, todo mundo quer graça, todo mundo quer o favor. Graça e favor é a mesma coisa, tá? E a bênção vem por causa do favor de Deus. Se você recebe o favor de Deus, vem a bênção. E o favor é de graça, né? E é verdade, o favor é a graça que a gente não merece. Aí vamos continuar lendo aqui, versículo 13, a oração do publicano. Vamos aprender com ele, todos nós, até nós aqui. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que esse homem
e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha só. Então, cuidado. Eu já, viu, amorzinho, até falando nisso, eu já vi muitas pessoas dizer, igual você falou aqui, né? Puxa vida, por que eu fiquei doente? Por que eu perdi? Por que eu estou passando por isso? É uma maneira errada de Sendo que eu sou pensar. tão religioso, sendo que eu estou tantos anos servindo a Deus. É exatamente isso que nós estamos falando nessa tarde. Que a Por gente tem que eu? tomar cuidado, Não é porque eu. porque tudo que nós somos, ou tudo que nós temos, vem de Deus. Jesus É disse, da graça nós de passaremos Deus, por aflição. é a justiça de Deus. Então, sempre que nós estivermos em aperto, passar por nós devemos chegar com esse coração que o fariseu chegou, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou tão falho. Eu, dentro da minha mente, penso errado, falo errado, julgo errado. Tenho Tem sentimentos misericórdia de errados. mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia esse de mim. pensamento, irmãos, que nós... É por isso também, meu amorzinho, né? E irmãos, que muitas pessoas estão abandonando a fé porque tem esse coração. Peraí, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus e eu estou passando por tanta... então para que ir na igreja? Eu não vou mais servir a Deus, não vou mais na igreja, né? Que nem o pastor Cirilo falou uma vez que eu Puxa escutei, vida. que eu vou repetir de novo. Pra que adianta ir na igreja? Que ele, quando ele vê alguém caindo, ele corre e fala: Senhor, misericórdia de mim, para que eu não seja o próximo. Gente, a gente tem que reconhecer que a gente precisa da misericórdia de Deus. Que não somos bons. Que nós não somos nada, nós não somos bons. É verdade. Olha o que a palavra diz assim: se aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ou detesta o seu irmão, ou despreza o seu irmão, ele é mentiroso, né? Quantas vezes nós dizemos que nós amamos a Deus, mas a gente, né, não tira esse tipo de sentimento dentro de nós, de raiva, de ódio, de disputa, e aí nós achamos que estamos perfeitos, né? E quando ouvimos palavras como essa, puxa, será que essa é a razão que eu estou passando por esse aperto? Então, seja qual for a razão que a gente passa por luta, o favor de Deus está sobre nós, mas nós precisamos reconhecer: eu preciso mudar. Quando Deus olha para para a gente, Deus enxerga em nós a justiça dele, não a nossa. Agora, se Deus olhar para você e enxergar o que você pensa de você mesmo, a sua própria justiça, não recebe o favor de Deus. E sem Verdade. Deus nós não somos nada, né? A gente tem que reconhecer tudo que a gente tem, o nosso trabalho, tem que reconhecer. A nossa posição, a nossa família, a nossa casa. Vai dormir, vai deitar e fala: Deus, obrigado por esse colchão. Deus, obrigado por essa cama. Se não for a graça de Deus, eu nem estaria deitado aqui. Quando a gente vê uma pessoa na rua, um andarilho na rua, a gente tem que reconhecer, falar: se não fosse Jesus na minha vida, talvez eu estaria lá bebendo, fumando, talvez estaria ali naquele bar também, se não fosse Jesus na nossa vida. Me lembra de uma vez que eu vi um pastor falando, e é uma coisa terrível, a pessoa dizendo o seguinte: eu não vou mais à igreja, eu não busco mais a Deus, porque Deus não está nem aí comigo, Ele não está fazendo o mínimo para mim. Eu estou desempregado, estou morando de favor, eu não tenho trabalho, meus filhos estão passando apertado, Deus não está fazendo o mínimo, não está dando a mínima para mim. Mas o que é o mínimo, né? Quando você já ficou desempregado, nós já passamos por luta, por dificuldades, mas olha, irmão, hoje nós vemos isso, pessoas estão lutando para ter o ar para respirar, né? Você já louvou a Deus porque você respirou bem Verdade. hoje? Porque você tomou Você já água, reconheceu a graça de Deus? Você já reconheceu? Porque você está vivo? Vive. Porque você respira? Porque suas crianças estão Porque você não bem, mora sua no- família? Porque você não mora no Irã, onde explodiu lá, Líbano, né? Nós Falei vivemos errado, em um é país, Líbano mesmo? Nós vivemos em um país, tanta assim, tranquilidade para a gente pregar o evangelho, falar do evangelho, para a gente trabalhar. Olha quantos países. Então, as pessoas pensam: poxa, Deus não está fazendo o mínimo. Não, irmãos, Deus tem sido tão bom com a gente. Quando eu vejo alguém perdida, Meu Deus. alguma mulher perdida, que eu digo assim, a vida dela destruída, e eu penso: meu Deus, se não fosse Jesus na minha vida, eu também estaria igual. Se não fosse Jesus, se não fosse favor do Senhor na minha vida, até mesmo a comida que a gente come, tem gente que nunca mais vai poder comer uma comida por causa de enfermidade. É verdade, é verdade. Beber, né? Beber alguma coisa A gente gostosa. sempre fala disso porque é muito impactante. Uma pessoa, por exemplo, que faz hemodiálise num estágio muito avançado. É tudo pela graça ela de sonha Deus. em beber um copo d'água, irmãos.
lógico que Jesus disse o seguinte, para quando nós passarmos por dificuldade, talvez você esteja passando por dificuldade e aperto. Seja fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Então, sem a graça de Deus, nós não teríamos nada. Nada. Vamos reconhecer a graça de Deus? O favor de Deus na nossa vida? Agora nós estamos falando como receber o favor de Deus. Como receber o favor de Deus? Pronto, primeiro, né? Ter um coração humilde e grato a Deus. Sim. Por esse momento, por essa Verdade. luta que vai passar. Toda vez que você for comer, fala, Senhor, obrigado por essa comida. Vai deitar e fala, Senhor, obrigado porque eu posso deitar. Levanta, né? E também fala, Senhor, obrigado. Estou procurando emprego, não tenho emprego, estou desempregado. Louve a Deus porque você Reconhece está procurando. a graça, reconhece o favor. Porque tem muita gente que nunca mais vai poder trabalhar, meu irmão. Porque está doente, uma enfermidade. Então, primeiro lugar para receber favor de Deus, reconhecer Verdade. que nós precisamos da misericórdia e da graça Sim, de Deus. e tomar cuidado Favor com de o Deus. orgulho, se achar perfeito, se achar mais importante que os outros, se achar melhor que os outros, amar ficar em evidência, cuidado, soberba, ego, cuidado com eu trabalhei, eu me esforcei, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo, cuidado, eu, nós não somos nada sem Deus, nós não somos nada sem a bênção de Deus, nada. Verdade. A gente está falando como receber favor de Deus, mas e como que a pessoa perde o favor de Deus? Quando a gente fala assim, eu que trabalhei, eu que fiz, tudo isso é justiça própria. É verdade, como que a pessoa perde o favor de Deus? Assim, Quando ela começa a ter muita eu Se achar que fiz, o ego, né? justo, bom, né? Você sabe que tem uma Deus. parte de Jó, eu não ia nem falar isso. Tem Mas uma é parte bom, no muito livro de Jó, importante. eu não ia falar. Até esqueci onde está o versículo. A palavra fala que Jó era justo. Era justo. Ele era um cara que andava direitinho, né? Mas tem uma parte na Bíblia que ele fala assim, ele começa o eu dele, começa a exaltar o eu dele. Ele começa a falar, eu era os olhos dos cegos. Eu ajudava os cegos, né? Eu ajudava os pobres. Eu ajudava os pobres. Eu dava. Quando eu falava, as pessoas se calavam. Tem isso na Bíblia, lá em Jó. Autojustiça. Que Tinha uma coisa, né? soberbinha ali em Jó, E Jó, escondida. essa é uma parte que nós precisamos entender. Jó, ele também foi transformado, porque no final da aprovação de Jó, Jó diz assim: eu te conhecia só De ouvir. falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei quem é o Senhor e eu sei quem eu sou também. Então a soberba tem vários não sou tipos de o que eu achava que eu soberba. era, né? A soberba a gente enxerga de longe nos outros, mas na gente, É verdade. a gente tem que enxergar também. E a gente precisa reconhecer que quando a gente fala assim, eu fiz, eu que trabalhei, eu que dei um duro danado, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, é a mesma coisa que você falar, eu não confio em Deus. Você confia em você mesmo, na sua própria justiça. Tem até aquele versículo, Salmo 127, né? Que fala, se o Senhor não fizer, não edificar a casa, se o Senhor não vigiar, será inútil. Olha só, esse salmo é a graça. Está falando do favor de Deus. Se não tiver o favor de Deus na minha vida, na sua vida, em vão é trabalhar e se matar de trabalhar. Lógico que tem que trabalhar, mas tem que trabalhar com o favor de Deus, reconhecendo que é o favor de Deus, que você tem saúde para trabalhar, que você tem um emprego, tudo é o favor de Deus. Esse salmo é incrível como a gente vê a graça, o favor de Deus ali. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar, será inútil a sentinela. Não adianta nem você colocar um sentinela lá na porta da sua casa, um guarda noturno lá, se a sua casa não tiver a bênção de Deus. Infelizmente, né, amorzinho, muitos estão descobrindo esses dias que não tem força nenhuma. Muitos estão descobrindo nesses dias que não são nada. Verdade. Se o Senhor não der para a gente as coisas, nós não vamos ter. Muitos estão descobrindo, por exemplo, nesses dias que não são donos nem da sua própria existência. Querem viver, podem dar tudo o que tiver, mas se não for Deus
que mantém o espírito neles, né? Então há uma soberba hoje muito grande, irmão, no mundo. As filosofias que você começa a ouvir da atualidade, os conceitos, as ideologias, ideias. As pessoas... Eu estava ouvindo um filósofo dizer esses dias, nem vou falar o nome, mas perguntaram para ele: como é que você se tornou um ateu? Ele disse: não tive nenhum trauma com a igreja, não tive trauma com nada, não tive trauma com nada. Eu simplesmente na minha vida fui analisando e percebi que Deus não existia porque Ele nunca me ajudou em nada. Sempre fui eu. Olha só. Sempre foi o meu braço. É um perigo a gente Sempre não reconhecer o braço do Senhor. Sempre foi o meu A esforço. mão do Senhor. Ele ama, e ele dizia que ele ama o conhecimento. Ele estudou, fala várias línguas, ele estudou vários filósofos. Ele ama a sabedoria. Só que é uma mentira, porque a palavra diz que a verdadeira sabedoria é temer a Deus. Porque no dia que ele fechar os olhos dele, ele vai saber que tudo vai se perder. Então, irmãos, a verdadeira sabedoria, olha o que diz Romanos 1, versículo 21. Porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças, antes se perderam em seu discurso e desvaneceram no seu coração insensato, se perderam na sua própria escuridão. Verdade. Não reconhecer Deus. Não reconhecer. Segundo ponto, eu acho que é importante para receber o favor de Deus: reconheça Deus em tudo. Reconheça o favor de Deus, reconheça a Deus em todas as coisas. Eu vou ler aqui o Salmo 44. Domingo eu abri o culto com esse salmo, porque Deus já está tratando conosco essa palavra. A gente tem comentado essa palavra durante a semana. Salmo 44 diz assim, vou ler do versículo 3 em diante. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço, do seu braço, que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitória para Jacó. Gente, reconhecer, já está quase na hora de terminar, tá? Estão falando aqui pra gente. Reconheça, entenda que tudo é pela graça. Vamos correr um pouquinho, a gente já termina aqui rápido. Glória a Deus. Então a gente tem que entender e reconhecer. Procure entender o favor de Deus na sua vida. E quem recebe o favor de Deus? Aqueles que reconhecem que não merecem nada. É esse que recebe o favor de Deus, que nem está lá em Lucas. É verdade. Apesar de na nós palavra. termos entregado nossa vida para Jesus, nós somos nova criatura. Enquanto nós estivermos nessa carne, irmão, você vai pecar, eu vou pecar, nós vamos falhar. Não vamos conseguir, às vezes, e vamos pecar. Então, quer dizer, sempre nós temos que entender, nós vamos precisar da graça de Deus. Então, quem não recebe o favor de Deus, aquele acha que merece. Nos achegamos Se a Deus gente sempre. acha que merece alguma coisa, a gente não recebe o favor de Deus. Então, como que a gente permanece debaixo desse favor? Paulo dizia, eu só me glorio na cruz. Não se glorie em nada, em nada, em nada. Procure fazer como Paulo. Nem na sua fé, né? Eu só me glorio na cruz. E o que Jesus fez na cruz por mim, é por causa da cruz que eu tenho esse favor de Deus. É por causa da cruz que vem essas bênçãos de Deus na minha vida. É por causa das coisas que Jesus conquistou na cruz que nós temos esses favores. Então não se glorie em nada, né? Quando a pessoa entende que é por merecimento, tá errado. Ela sai da graça. É verdade. Ela não recebe da graça, do favor, né? Por exemplo, a pessoa orando, né? Senhor, me cura, porque eu nunca fiz nada de errado. Tá errado isso daí. Deus. Senhor, me cura porque eu nunca fumei. Senhor, me cura porque eu nunca traí. Senhor, me cura porque eu nunca matei. Tá errado. E tá errado a gente pensar dessa maneira, se achar melhor do que os outros. Deus não vê humildade, e a graça opera na humildade. A palavra diz que a graça, Deus dá graça ao humilde. E fica longe do soberbo. E resiste o soberbo. Então a graça de Deus, ela opera na humildade. Mas também, né, pensa a pessoa, eu vou orar assim, eu sou pecador mesmo, eu peco mesmo, e eu pequei, estou pecando mesmo. Não, na verdade, a gente tem que honrar a vida nova que Jesus deu pra gente, pessoal, irmãos.
então quer dizer que eu vou continuar errando, pecando, aí eu vou até Deus e eu confesso, Deus, eu pequei mesmo, eu traí mesmo, eu roubei mesmo, me perdoa. Não. A palavra fala que nós precisamos nos manter na vida nova que Jesus deu. Mas sempre, nunca nos achar que nós estamos 100%, porque não estamos 100%, né? Nunca estamos 100%, sempre nós, mas nos achega, e nem deixar também que a acusação nos culpa. Eu sou pecador. Isso que eu ia falar agora. Eu sou Outra pecador, coisa, eu não vou ser curado, eu não vou ser outra abençoado, coisa que a porque sou pessoa não pecador. recebe o favor de Irmão, Deus. Ela não recebe o favor de Deus também, ou é pela justiça própria, que se acha bom demais, que ela se acha, né, boa demais, ou se acha ruim demais. ou ela se condena, ela fica com aquela, sabe, ela não entendeu ainda que Jesus Ela ora, morreu Deus, por ela. Deus, eu sou miserável pecador, não mereço nada. Eu não sou nada mesmo. Você não merece nada, não merece mesmo. Ela acha que ela vai ganhar Deus na conversa. Não. Ela acha que ela vai Na verdade, você fala, comover Deus, Deus. eu sou pecador, mas em Cristo eu sou teu filho. Me ajuda, Pai. Me socorre. E me ajuda nas minhas fraquezas, porque o Espírito Santo ajuda. Verdade. nas fraquezas. Então, nosso relacionamento com Deus é com base na graça. É graça. Favor. Sempre na graça. Imerecido. Favor Imerecido. A gente não imerecido. merece nada. Então, qual é a diferença? Então, deixa eu falar de novo. Duas coisas que faz com que a graça saia da vida da gente. Favor de Deus na vida da gente. É o espírito de condenação. É aquela pessoa que acha que ela não tem motivo nenhum para receber bênção. Peraí, Jesus morreu na cruz para nos dar a E a bênção. palavra diz que ele se fez pecador para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quer dizer, Deus olha para nós agora. Você pode errar, você pode falhar, mas você chega com humilde coração, dizendo: Deus, me conceda favor através de Jesus. E no seu coração, irmão, lógico, tendo o sentimento: pequei, mas eu não quero mais pecar. O espírito de pecado. condenação, a pessoa que fica se condenando, não é a verdadeira humildade. Isso daí não é humildade. Deus não vê como humildade isso daí. Isso não comove Deus. Na verdade, é uma falta de entendimento da cruz. Porque na verdade do nós que somos... Jesus fez na cruz. Eu sou miserável pecador. Não. Antes nós éramos, mas agora nós somos graça de Deus, um favor. Nós somos príncipe de Deus. Nós somos, herdeiros da herança de Abraão. Só que pecamos, falhamos, mas numa certeza, nos arrependemos e Deus nos concede favor. Arrependimento, amém, irmão? Não é a pessoa brincar com o pecado. Traiu hoje, aí arranja outra namorada, traiu, depois traiu. Aí tá brincando. Então, com Deus, cuidado com a justiça própria, que é a soberba, né? Que achar que merece tudo, que merece algo. Cuidado com isso daí. E cuidado com o espírito de condenação. É aquele que não entendeu o que Jesus fez por ele na cruz. Tá bom? Nós estamos aqui correndo aqui para terminar. Então, estamos terminando já. Irmãos, eu quero agradecer. Todos sempre estão acompanhando com a gente. A gente está tendo... Está tão gostoso. Está sempre aumentando e fica muito legal. As pessoas sempre conversando com a gente. E eu agradeço também os nossos irmãos da nossa igreja Evangélica Quadrangular. Amém. Os que não são da nossa igreja, os irmãos da Assembleia, os nossos irmãos católicos. Olha... inclusive eu quero mandar um beijo para a Dora, nossa vizinha. Amém. Vizinha boa nossa. Verdade. Né? Leva canja para irmã nós. católica Uma Dora. benção. Mas uma E canja aí, maravilhosa. Irmã mesmo, em Cristo Jesus. Ama Jesus? Você ama Jesus? Glória Eu também a Deus. amo. Somos irmão, em Cristo Jesus, né? E aí, que Deus abençoe vocês. Essa palavra importante que nós... Sim. Por quê, irmãos? Como receber favor de Deus? Como Falando. atrair atrair o favor de Deus. E como não receber o favor de Deus, né? Também. Eu quero Importante. terminar aqui com Romanos 7, versículo 8. Paulo disse assim: porque eu sei que em mim não habita bem algum. Admitir, tá? Quem admite, como Paulo admitiu aqui, porque eu sei que em mim não habita bem algum. Romanos 7, 8. Quem admite é que desfruta da graça Glória a Deus. de Deus. Quem Amém? Rebeca, traz pra gente. Então Deus só dá favor para quem descobre que não há nada de bom nele. Glória a Deus. E tem aquelas pessoas que não enxergam, né? Não enxergam que precisa mudar, que é o favor de Deus, que é a justiça de Deus, não a justiça própria. Então, quando você percebe que bem algum, né, que não tem nada de bom em você, aí Deus vê a humildade em você. E quando Deus vê a humildade, vem o favor, vem a graça. Aquele Amém? versículo que diz, vamos repetir de novo: Deus dá graça ao humilde e resiste Ao soberbo. ao soberbo, né?
Vai pegando, irmão, por favor. Então quero seu copo com terminar, água pra olha, gente com orar. essa frase Vem. aqui, ó. A verdadeira humildade é reconhecer diante de Deus que não temos mérito nenhum. Essa é a verdadeira humildade. Eu não mereço nada, mas eu creio na obra da cruz. Amém. Terminei. Glória a Deus. Eu não mereço nada, mas eu creio na obra da Irmão, cruz. louva a Deus por essa tarde maravilhosa que nós estamos falando a palavra de Deus. Estamos ganhando, não é perdendo tempo, estamos ganhando tempo. A palavra diz que quando, Salmo 1, quando nós estamos lendo a palavra, nós estamos junto de um rio de bênção, de água águas muito profundas, um rio vivo, que é a palavra do Senhor. E a palavra diz que Daniel buscou o Senhor, orou, buscou conhecimento e Deus enviou legiões de anjos para socorrer. Quero orar por você agora. Tá difícil aqui porque é quase um show de equilibrismo, né? Mas vamos orar pela água. Só que eu queria, amorzinho, que você lesse as pessoas que pediram de oração. E eu seguro aqui. Não, eu seguro aqui, Rebequinha, aqui, ó. Glória a Deus. Nossa querida Ana, Glória nossa a Deus. querida irmã Clarice, a família e marido da Luciana Riane, Glória a a Deus. família da Neide, a família da Fernanda, Dudu, família da Débora e Mike, Bruna que vai ganhar bebê. Glória a Deus. Deus abençoe. Bruninha. A família da Yara. Tamires que está aguardando o resultado do exame de Covid. Deus abençoe você, Amém. Tamires. A Sônia. A Soninha. A família e saúde da Raquel também. Nós vamos orar e estamos orando por vocês lá em casa também, tá bom? O Rogério. O Rogerinho está aqui com a gente hoje. Deus abençoe o Rogério, viu? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. A Tati, tanta gente aqui, meu irmão, aqui, né? O Rogério servindo. Irmãos, então presta Ore por atenção. essas pessoas. Esse é o momento da oração. A pastora já falou o nome das pessoas que pediram oração. Esses pedidos estão lá com a gente. Nós estamos orando constantemente por ele. Nós vamos orar pela água agora. Se você tiver um parente doente, se você tiver doente, se você tiver... Obrigado, Rebeca. Precisando de uma libertação espiritual, mental, emocional. Quero que você tenha plena certeza. A partir do momento que você começou a ouvir essa live e começou a buscar entendimento de Deus, Deus começou a trabalhar na sua vida. Não é o que eu estou dizendo, é o que a palavra de Deus diz. A partir do momento que você busca o entendimento, que você pega esses versículos, que você começa a ler eles, a procurar entender, você está se aproximando de Deus. Hebreus 11 diz que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro precisam crer que Ele existe. Você crê que Deus existe. E depois que Ele é galardoador, quer te dar alguma coisa. Deus quer te abençoar hoje à tarde. Quero orar com você. Abra a sua mão em posição de receber. Mas numa fé que não vai ser mais uma oração na sua vida, mas vai ser uma oração decisiva para mudar a história e o rumo das coisas daqui para frente. Em nome de Jesus. Pai, a tua palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, forças que governam o mundo espiritual, nas regiões espirituais. Os governos, as forças, as fortalezas do mal. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos agora que o Senhor repreenda todos os governos malignos que têm lutado contra a cidade de Tirapina, contra a cidade de Rio Claro, contra Piracicaba, São Carlos, contra o país, Pai. Nós repreendemos agora em nome de Jesus esse espírito de enfermidade maligno que tem roubado muitas almas que não estavam nem preparadas para irem aos céus. O inimigo, a palavra do Senhor diz que as forças diabólicas o diabo vem para roubar, matar e destruir. Muitas pessoas estão sendo roubadas, suas finanças, suas famílias, seus casamentos, sua saúde, muitos estão sendo roubados. Mas o Senhor veio para nos dar uma vida e uma vida com abundância. A palavra também diz que o Senhor nos deu autoridade como igreja para cortar, desligar todo o mal. Tudo que nós ligarmos vai ser ligado no céu, e tudo que nós desligarmos pode ser desligado. Jesus disse que deu à igreja a chave de abrir e de fechar também as portas do inferno, de abrir o céu. Pai, em nome de Jesus agora, que todos os demônios, forças diabólicas, forças malignas que têm lutado
na área da saúde, e você começa a sentir na tua casa aí, meu irmão, sinta agora, esse arrepio é algo que Deus começou a mexer. Nós repreendemos, que o Senhor te repreenda, espírito maligno. Nós repreendemos como igreja todas as obras do diabo que vieram destruir, causar sofrimento, tristeza, morte. Em nome do Senhor Jesus agora, nós levantamos a nossa voz, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o poder, como diz Efésios 3:20, segundo o poder que opera dentro de nós, o poder de acreditar. Tudo é possível ao que crê. O livro de João diz que tudo que nós pedíssemos em nome de Jesus, não há outro nome, mas que nós pedíssemos em nome de Jesus, Ele faria para que o nome do Pai seja glorificado na sua casa, na sua cura, na resolução do seu problema, do seu socorro. O nome de Deus vai ser glorificado, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na tua vida, meu irmão, minha irmã. O seu sofrimento vai ser cortado, e o favor de Deus, porque você e eu nos aproximamos hoje de Deus, com humilde coração. Nenhuma das nossas obras podem nos socorrer, nos salvar. Nada que se possa fazer, a não ser o nome de Jesus. Nos aproximamos diante do Senhor, em nome de Jesus, declarando mais uma vez, que não há justiça própria em nós, para receber favor do Senhor. Mas nós recebemos agora a graça, o favor imerecido, em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, os céus se abram sobre você, as cadeias do inferno sejam agora destruídas, que a sua casa receba paz, que você receba entendimento, que você receba a paz que excede todo entendimento, que os seus familiares que estão longe, talvez internados, talvez com dificuldades, em nome de Jesus, tome posse. Eles voltarão para o convívio da sua casa, para a sua família. Eles voltarão com saúde, com vida. Declare isso se você crê, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão passando por processo de cura mesmo, tratamentos médicos, não vai ser o remédio, não vai ser a mão humana, mas o favor do Senhor vai restaurar as células mortas, a carne destruída, os ossos afetados, o sangue abalado. Em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos seus pés, receba agora a cura, em nome de Jesus. Você crê? Você crê em Jesus, que Jesus é o Messias, que Ele morreu para remover os nossos pecados, para nos dar vida nova? Você crê? Diga: eu creio. Então seja curado, seja sarado, receba a bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segure agora a sua água. Essa atitude não é a atitude que eu criei, nem que criaram, não, meu irmão. Vem de atos de fé, como Paulo fazia, Pedro. Leia a palavra do Senhor. E eu quero dizer que, se você crer, esta água que mata a sede, sim, mas ela também pode receber agora, em nome de Jesus, elementos poderosos para curar a sua vida, para libertar a tua alma cativa, porque a fé sem obras, também nesse sentido, é morta. Use a sua fé agora, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua água aí na sua casa. Eu declaro que a sua atitude de fé vai te curar, vai te sarar. E como Jesus disse, a mulher que estava 12 anos enferma foi curada. A tua fé te salvou, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Pastora, quer dar suas considerações finais? Receba muito favor do Senhor na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E sexta-feira nós vamos estar juntos, domingo nós vamos estar juntos. Mas eu quero que você, irmão, a cada dia se esforce para ouvir mais a palavra de Deus, para se achegar mais a Deus, para ter entendimento de Deus. Leia a palavra do Senhor. Se tiver pergunta para a gente. Mande seus pedidos de oração, mas se você quiser mandar pergunta também, nós vamos responder em nome de Jesus. E eu quero que você cresça na presença de Deus
maneje bem a palavra da verdade e que você seja cheio do Espírito Santo e uma vida vitoriosa. Deus abençoe os irmãos, boa tarde. Que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.